Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de metodologia científica e do projeto a cargo do professor Gustavo Mocaites. Hoje quem ministrará a aula será eu, Jean, sou pesquisador de pós-doutorado da FEAGRE e hoje nós vamos ver algo diferente, um pouco mais além do que vocês já tiveram nas aulas anteriores. Vocês viram inicialmente as ferramentas de busca, como realizar a busca, quais são os bancos de dados, quais são os operadores. E a partir dessas informações, vocês puderam extrair dessas bases de dados essas informações, colocar em um software. A partir desse software, obter informações de quais são os principais grupos de pesquisas, quais são as pesquisas mais relevantes, como está em um determinado tema evoluindo, quais são os pontos cruciais. Só que nessa aula nós vamos ver algo um pouco mais além. Hoje nós vamos entrar na área de análise de sistemática e meta-análise. E podemos iniciar com o seguinte texto, que essas técnicas envolvem uma síntese e análise de resultados múltiplos sobre um tema com o objetivo de obter conclusões robustas. Diferente da bibliometria, aqui nós vamos ter números. Números, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum determinado tema, vocês podem realizar uma pesquisa, uma pesquisa nas ferramentas de busca, realizar uma análise sistemática, uma meta-análise e obter informações não precisas, mas muito robustas para demandar menos tempo de acordo com uma determinada aplicação. Isso nós vamos ver passo a passo e vamos começar com contando uma história para entender melhor e tentar descrever melhor o que seria a análise sistemática e a meta-análise. Para trabalhar essa parte da história e meta-análise, eu trouxe 3 trabalhos. Eu extraí informação desses 3 trabalhos que achei interessantes. Se vocês tiverem interesse de ler, eles estão descritos aqui. E aqui nós vamos primeiro construir o conceito de meta-análise que está atrelado à análise sistemática. É difícil dizer quando começou os estudos de meta-análise, até porque este termo não existia. Essa denominação meta-análise ela é relativamente nova. Apenas o que existiam eram as equações estatísticas, eram as técnicas estatísticas. Então, utilizando dessas técnicas estatísticas, era possível obter informações robustas. Possivelmente um dos pioneiros a realizar esses estudos, o possível estudo de meta-análise, foi Carl Pearson. E ele utilizou de informações do Império Britânico sobre soldados vacinados e não vacinados e comparou as infecções e mortalidades pela febre tifoide. E observando as informações dadas pelo Império Britânico, ele conseguiu constatar que os soldados vacinados tinham a maior imunidade. E possivelmente ele foi o primeiro. E seguindo ele, vários outros realizaram estudos de meta-análise, como exemplo, Fisher trabalhou na Agricultural Research Station e ele estudou os efeitos de fertilizantes na agricultura, avaliando a produtividade de algumas culturas em função da adição de fertilizantes ao solo. E ele foi um dos pesquisadores que incentivou muito os cientistas a desenvolverem, a publicarem suas pesquisas de uma forma que fosse possível e fácil de obter suas informações e, a partir dessas informações, realizar estudos estatísticos posteriores, uma vez que tanto na medicina como na agricultura, que demandam muito tempo, ou até na medicina, por exemplo, tem dados que podem, intervenções que podem alterar muito o acúmulo dessas informações
e a aplicação de estatística, é possível obter resultados mais precisos, mas para isso é necessário que seja possível também o pesquisador ele conseguir extrair as informações precisas e relativamente fácil. Seguindo eles, Kohlström e Yates também realizaram estudos mais voltados na área de medicina e também incentivaram muito essa ideia de se colocar as informações de uma forma que fosse possível e acessível à extração das informações. E podem ver que a maioria todos esses pesquisadores, eles eram matemáticos, estatísticos e se envolviam muito na área da medicina, e por isso vocês vão ver que esse método é muito aplicado na medicina, mas atualmente tem aumentado muito. Seguindo, quem realmente cunhou o termo meta-análise foi Jane Glass, que era na Universidade do Arizona. E ele cunhou esse termo em uma conferência que teve em 1976, onde nessa época existia um paradigma que a psicoterapia não funcionava. Simplesmente a psicoterapia não funcionava. E um dos grandes grupos de pesquisa liderado por Haynes, da King's College London, avaliou, realizou estudos e viu, por intervenções, que a psicoterapia não funcionava. Porém, Glass surgiu com um questionamento. Será que a psicoterapia não funciona? Esse foi o ponto que surgiu para realizar os estudos posteriores, a pesquisa e a meta-análise, como ele cunhou o termo. O que ele fez para responder esta pergunta foi simplesmente reunir as descobertas de todos os estudos e resultados de psicoterapia que ele pôde encontrar e utilizar equações estatísticas para responder sua pergunta. Agora imagine só, isso era 1976, possivelmente antes de 1976, porque ele apresentou essas informações em 1976. Não existia internet, hoje nós temos informações na palma de nossas mãos. Imagine o quão complicado, o quão difícil foi responder essa pergunta. E que foi de suma importância, porque ele simplesmente observou, a partir dos resultados, que diferente do que o professor de Londres falou, observou em seus estudos isolados, foi que a psicoterapia funcionava e que existia uma resposta positiva em 75% dos grupos de controle. Então, diferente do que foi observado em grupos, em estudos individuais, em um global, agregando todos os estudos relevantes, a psicoterapia funcionava. Isso foi uma grande quebra de paradigma. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse texto e quebrar ele para tentar entender, a partir dessa frase, o que seria a meta-análise. E a análise sistemática, consequentemente. Vamos lá. Ele reuniu as descobertas, ou seja, ele fez uma busca. Lembra a busca na base de dados. A base de dados que ele tinha possível, talvez bibliotecas, onde ele conseguia alcançar essas informações, de todos os estudos de resultados de psicoterapia, todos os resultados, ou seja, ele reuniu todas as buscas, todas as descobertas, porém, aqueles que tinham resultados, não todos os trabalhos. Poderiam ter trabalhos de observacionais, poderiam ter trabalho, umas revisões. Ele pegou os resultados e tudo que ele pôde encontrar. Ou seja, ele pesquisou toda a base de dados, selecionou alguns pontos, possivelmente ele colocou alguns critérios para fazer essa seleção, que possivelmente foi ter resultados robustos e as técnicas utilizadas. E daí ele separou
Ou seja, ele fez a busca, viu os que tinham os resultados, separou esses trabalhos. Então, ele usou equações estatísticas. Nesses trabalhos que apresentavam resultados, ele retirou os resultados, possivelmente separou em grupos e realizou um estudo estatístico. Baseado na resposta do estudo estatístico, ele pôde responder sua pergunta de forma muito robusta. E aqui temos simplesmente o que é o conceito de meta-análise em si. Na meta-análise e análise sistemática, nós vamos ter uma pergunta, um problema que existe, por exemplo, no caso do Glass, era que a psicoterapia não funcionava, e ele se questionou desse paradigma. É você, depois dessa dúvida, buscar informações em toda a base de dados que você conseguir encontrar, de preferência base de dados que sejam revisadas por pares, não qualquer base de dados. A partir daí, realizar uma filtragem, filtrar os resultados que são robustos, que apresentam métodos que são claros, resultados que são claros, e todos os demais trabalhos serem removidos. E a partir desses resultados que foram selecionados, realizar um estudo estatístico, remover as informações, realizar um estudo estatístico e, a partir do resultado, tentar responder sua pergunta. E daí nós temos a meta-análise. A meta-análise é todo esse grupo. É desde a pesquisa, a filtragem e o estudo estatístico. Essa é a meta-análise. A análise sistemática é fazer a pesquisa, a filtragem e você ter os principais e os mais importantes trabalhos que você pode descrever sobre ele. Então, meta-análise nada mais é que uma análise estatística de uma grande quantidade de resultados, uma grande quantidade de resultados de análises de estudos individuais reportados na literatura científica, com o objetivo de integrar as descobertas respondendo uma pergunta. E o que vocês podem observar é que uma meta-análise não requer um estudo de laboratório. Ela requer que vocês já tenham um conhecimento prévio de um tema e queiram responder uma pergunta ou entender como está o atual campo de pesquisa, como está a evolução em um determinado tema. Então, simplesmente, bem resumidamente, reduzindo esse texto absurdo, é que meta-análise é um estudo observacional de evidências. Vocês vão pegar essas evidências, que são os trabalhos que são reportados na literatura, e aplicar estudos estatísticos e obter informações robustas, sem precisar nem ao menos pisar em um laboratório. Isso é de grande valor para quando você quer realizar algum estudo de inovação, uma vez que você consegue fazer todo esse levantamento bibliográfico e entender quais são as principais lacunas e como está o avanço de uma determinada tecnologia ou um determinado estudo. Para entender um pouco a evolução e a importância da meta-análise na literatura, eu fiz uma simples busca só apenas na plataforma Scopus, utilizando o termo meta-análise, trabalhos finais já publicados em inglês, considerando apenas artigos e publicados em journals, que continham como palavra-chave meta-análise. Não se preocupe tanto com essa apresentação de equação de busca, porque do termo end até o fim são as filtrações que vocês realizam na aba à esquerda da plataforma de busca. Então isso aqui é gerado automaticamente. O que eu adicionei apenas foi a pesquisa de meta-análise. Ele me retornou, baseado nos meus filtros, esse restante da equação. E o mesmo aqui é abaixo. Abaixo é a mesma equação de busca, meta-análise, porém
excluindo todas as sub-áreas que envolvem saúde, medicina, ciências humanas, outras indefinidas, deixando apenas as ciências da natureza e a engenharia em si. Baseado nessa busca na plataforma Scopus, nós podemos observar que a medicina tem dominado muito essa área de meta-análise. Uma vez que é de suma importância, pois mesmo com métodos de intervenções similares, pode-se obter resultados diferentes. Então, a agregação de todos esses resultados é muito importante para uma tomada de decisão, principalmente quando envolve saúde. Isso pode ser observado pela quantidade de publicações, em torno de 50 mil documentos se considerar todos os trabalhos. Se nós deixarmos apenas as ciências da natureza e engenharia, nós temos 5 mil resultados, o que é muito inferior e demonstra a real importância dessa técnica para a medicina. Porém, isso é de grande importância para nós também, porque, por exemplo, na agricultura, se demanda tempo, se demanda área, se demanda recursos experimentais para realizar um determinado experimento. Então, se existirem estudos já realizados com metodologia robusta na literatura, é possível inicialmente realizar uma meta-análise, encontrar as lacunas desse estudo, encontrar as tendências da tecnologia, para assim tomar uma decisão em que estudo eu vou realizar, para não realizar coisas que já foram realizadas, não cometer os mesmos erros que já foram cometidos em outros estudos, reduzindo tempo, reduzindo recurso, aumentando drasticamente a curva de aprendizagem. E isso é de suma importância atualmente. Agora observando as principais publicações apenas da ciência da natureza, excluindo a parte da medicina, observamos que a Science of the Total Environment é um dos principais periódicos que tem aceitado e tem publicado estudos envolvendo meta-análise. Pode ver que de 2020 para cá ela subiu absurdamente. Não só ela, mas outros journals, outros periódicos também têm absorvido esse tipo de estudo. Até porque esse estudo durante a pandemia cresceu muito, dado que não era possível sair de casa, não era possível acessar laboratórios. Então, o que se pensou, o que se foi feito muito foi agregar informações, tentar responder perguntas baseadas em estudos já realizados. Então, isso foi de suma importância e se tornou cada vez mais importante o aprendizado da meta-análise. Separei 4 pontos que acredito ser os mais importantes com relação à meta-análise, e o primeiro seria a síntese de evidências. Isso porque a meta-análise vai agregar muitas informações de diversos trabalhos, diversos estudos em um único documento. E, além disso, ele dará uma resposta precisa baseado em todos esses estudos. E isso é muito importante. Isso é muito importante na otimização de processos e recursos e em tomada de decisão. Na otimização de processos e recursos é o que foi dito anteriormente. Nós podemos reduzir tempo, nós podemos reduzir recursos, podemos aumentar a curva de aprendizagem, reduzir a probabilidade de erros experimentais ou repetição de experimentos já realizados. Isso é muito importante atualmente. Além disso, a tomada de decisão auxilia principalmente governos, indústria, a tomar decisões precisas para uma determinada alteração de protocolo ou mudança de políticas. E isso é muito importante. Além disso, a meta-análise ajuda no estudo de engenharia de sistemas complexos, que
possivelmente não fosse tão simples de ser observado em estudos individualmente. Por exemplo, se temos a adição de biochar no solo e queremos observar tanto a produtividade de uma determinada ou de determinadas culturas, a capacidade de absorção de água no solo, a densidade do solo, a capacidade de captura do solo, o quanto de carbono pode ser estocado. Isso são várias informações que, observando individualmente os estudos, seria muito difícil de obter informações precisas. Uma meta-análise bem feita ela dá mais robustez às informações e evidências de revisões sistemáticas, uma vez que, agregando as informações corretas, os estudos que apresentam robustez em sua metodologia, traz melhores evidências na sua resposta com relação à meta-análise, reduz erros, reduz tendências, viés. Ele explica também a heterogeneidade entre resultados de estudos individuais. Às vezes você está lendo um trabalho de um determinado tema e talvez uma publicação possa observar resultados diferentes de outra. E isso é muito ruim para tomar uma decisão de qual técnica ou qual processo vai ser realizado. Então isso sintetiza bem a heterogeneidade desses processos e nos traz uma resposta mais clara. Além disso, traz uma maior precisão para a realização de certas atividades, como foi discutido anteriormente. E ao lado vocês podem ver essa imagem onde mostra a revisão da literatura, a revisão sistemática e meta-análise, mostrando que a meta-análise ela está agregando todos os principais resultados que envolve todo o material que existe na literatura. Então, ele traz informações mais precisas do que uma revisão de literatura simples e uma revisão sistemática. Uma meta-análise má conduzida, ela traz muito viés na explicação de alguns estudos. Uma vez que você seleciona estudos, você faz uma exclusão incorreta de trabalhos, buscando um viés de uma informação, isso não é legal, tanto ético como para aplicações futuras, uma vez que vocês vão estar dando um resultado que não é real, não é preciso. E isso é devido à inclusão de estudos inadequados, estimativas incorretas, até falhas em cálculos. E isso não é nada interessante no estudo de meta-análise. Embora toda essa maravilha da meta-análise, pelo menos que aparenta ser uma metodologia que possa lhe dar uma informação exata, ela não é bem dessa forma. Porque aqui na meta-análise nós estamos dizendo que os estudos que foram realizados, eles são todos equivalentes. E o que não é verdade. Às vezes, por exemplo, se for a explicar o exemplo anterior sobre a utilização de biochar no solo. Nem todos os climas, nem todos os solos são iguais. Então, isso delimita muito a meta-análise. Isso influencia muito em, não erro, mas ela não traz robustez, não traz explicações a determinados fatos. Isso causa heterogeneidade nos resultados. Mas é uma limitação e infelizmente, nós temos que viver com essa limitação e entender que existe essa limitação. Além disso, existe a limitação de qualidade variável de estudos. Existem estudos que são mal conduzidos, a metodologia não é clara, os resultados algumas vezes não fazem nem sentido.
porém estão publicados em periódicos. E isso, durante a meta-análise, durante a exclusão, é importante a avaliação do corpo do documento para a realização da exclusão e evitar viés, evitar erros no estudo da meta-análise de um determinado tema. Além disso, um dos mais preocupantes, que é atualmente um paradigma no meio acadêmico, é a ausência de estudos negativos. Ninguém quer publicar estudos que tenham erro. Você faz um experimento e por algum motivo experimental ou de condição reportado, aquilo ali está errado. Simplesmente você muda a metodologia, deu errado. Você muda a metodologia, deu certo, e você publica apenas o certo. Você reporta apenas o certo. Porém, o erro não é um erro, não é errado. É nada mais que uma resposta que não foi positiva àquilo que você esperava, mas é uma resposta. Porém, infelizmente, posso dizer 99% das publicações, talvez 100%, procuram mostrar apenas os resultados positivos. E isso é complicado até para quando você vai tentar realizar uma inovação, porque a maioria dos estudos seguem um caminho, você pensa, vou seguir esse, e esse caminho está errado porque não está nem reportado. Então, isso também é uma grande limitação não da técnica, mas em si do resultado que pode ser obtido. Não é errado, porém é uma limitação. E a outra é os viés de publicação. Podem existir publicações que tenham viés para tentar explicar um determinado resultado por uma determinada técnica ou método que for, porém puxando para um viés dessa publicação. A meta-análise é dividida em algumas etapas. É um pouco maior do que a que foi apresentada inicialmente, porque a imagem inicial era apenas para realizar uma introdução. Porém, de modo geral, a meta-análise é dividida em 7 pontos. A primeira é a identificação do problema. É a pergunta que você vai tentar responder. A segunda é a busca. É como você vai realizar a busca, qual a base de dados que vai ser utilizada, como é que vai ser sua equação de busca. A terceira etapa é a triagem. Baseada na sua busca, você vai remover alguns estudos, alguns trabalhos, por exemplo, revisões, trabalhos de congresso, que não são tão interessantes no estudo de meta-análise, pois, por exemplo, uma revisão já retrata vários resultados já publicados, um trabalho de congresso não foi avaliado por revisão impar. A quarta etapa é a elegibilidade. Aqui vocês vão colocar critérios para a exclusão de determinados estudos. Por exemplo, se eu quero estudos que, voltando a um exemplo inicial, biochar na aplicação do solo, eu não vou pegar informações que tenham a biochar para a dissorção de contaminantes no solo, porque eu quero ver a capacidade do biochar no solo para estoque de carbono, que é muito diferente. Então vocês vão fazer essas primeiras elegibilidades. A partir dos dados dos trabalhos que foram coletados, vocês vão para a quinta etapa, que é a meta-análise, que é a extração dessas informações e utilização de métodos estatísticos para cálculo, realizar a análise dos dados e obter uma resposta, e a partir da análise dos dados, vocês podem obter a resposta, ou pode acontecer que os resultados obtidos não atendem a critérios estatísticos e vocês tenham que refazer essa equação de busca, pois pode ter aparecido, por exemplo, artigos que não se encaixam aquelas condições do estudo.
Como exemplo para tentar trazer um negócio mais lúdico, uma apresentação mais lúdica sobre a meta-análise, vamos imaginar que vocês querem comprar um smartphone. E daí surge a pergunta, qual smartphone eu tenho que comprar com melhor custo-benefício? A primeira coisa que vocês vão fazer é procurar uma plataforma de busca. Coloquei a smartphone porque existem plataformas de busca de smartphone, por exemplo, tudo celular. Vocês conseguem colocar filtros, encontrar vários celulares de diferentes modelos e apresentando custo-benefício. Então, o que vocês fazem inicialmente é ir nesse site e fazer uma busca. Nessa busca, eu vou filtrar algumas informações, como o sistema operacional que eu desejo, o modelo que eu desejo, a faixa de ano de fabricação que eu desejo. Filtrando essas informações, que seria a nossa equação de busca, nós vamos ter uma lista de vários dispositivos que atendem à nossa equação. E daí nós vamos fazer uma triagem, nós vamos olhar todos os smartphones e escolher os melhores custos-benefícios a que agrada, a que nós agradamos. Depois dessa triagem, nós vamos na parte de elegibilidade, que seria o equivalente a em fóruns, em reviews, no YouTube, ou feedback de compra, para entender se aquele dispositivo vai atender às suas necessidades. A partir desses reviews, você seleciona uma certa quantidade de dispositivos ou alguns poucos dispositivos que lhe interessam, que podem lhe atender, e aí nós vamos realizar a meta-análise, que seria simplesmente realizar alguns cálculos, ver a evolução de preço, calcular desconto dependendo da loja, avaliar cashback, e isso tudo seria a nossa meta-análise para o smartphone. E com isso, depois desse estudo, vocês vão identificar como resposta qual o smartphone eu tenho que comprar, qual o melhor custo-benefício de todos os smartphones que eu avaliei e onde, quando e como eu vou comprar. E isso daqui, todo esse esquema é basicamente o que é como fazemos a meta-análise. Para facilitar um pouco, existe na literatura um checklist chamado de PRISMA, que é Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis, que nada mais ele vai reportar os passos a passos do que deve ser feito na meta-análise, como deve ser o título, como deve ser o resumo, como deve estar a metodologia, como devem ser apresentados os resultados. E isso auxilia bem na parte de estruturação de meta-análise. E uma das técnicas bastante utilizadas que vocês vão encontrar na literatura de escrito é a PICO, que é nada mais uma abreviação de Population, Intervention, Comparison e Outcome. Isso indica o seguinte, por exemplo, Population, que é população, ele refere-se aos participantes ou população envolvida no estudo. Por exemplo, cultura, animais, técnicas de irrigação. E como exemplo poderia ser qual é o impacto do uso de um determinado pesticida, esse pesticida sendo nossa população, em uma agricultura, uma lavoura de milho, que é o contexto específico desse problema. A intervenção, ela descreve ou expõe esses estudos, como está sendo estudado, a prática específica que está sendo realizada, o uso da tecnologia. Exemplo, qual o efeito da introdução de um novo método de irrigação? Um método de irrigação seria a nossa intervenção. A comparação, refere-se exatamente como diz, comparação. Vai comparar esses efeitos. Exemplo, como a produtividade de milho, que é a nossa população, varia com o uso de fertilizantes orgânicos. Fertilizantes orgânicos é a nossa intervenção.
em comparação com fertilizantes químicos. Ou seja, eu vou comparar os fertilizantes orgânicos e os fertilizantes químicos na produção de milho. O outcome seria o nosso resultado, a nossa resposta. O que foi medido? Por exemplo, qual é o impacto do método do plantio direto em comparação ao plantio convencional na retenção de água do solo? O nosso plantio direto é intervenção, o plantio convencional é o que a gente vai comparar e a retenção do solo é o nosso resultado que nós vamos obter. E aí vocês ainda podem encontrar um outro termo que é PICOC, não sei como se pronuncia. Esse último C seria de contexto. Seria, além de você ter um resultado, um outcome, você ainda teria um contexto, você observaria as tendências dos estudos. Qual é a tendência de um determinado estudo ou um método que está sendo desenvolvido. Outra forma de apresentar uma meta-análise é o fluxo de informações. Nada mais é que um fluxo de caixinhas indicando de onde foram extraídas as informações, como foram realizadas as exclusões e quais foram os principais estudos coletados. Isso de forma sintetizada. E ele separa em alguns pontos. Tem a identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. Na seleção, na identificação são identificados os principais trabalhos em potencial a serem avaliados na meta-análise. Ele surge a partir da obtenção dos trabalhos que foram obtidos na literatura e agregados todos para posterior seleção. A seleção nada mais é que a triagem, aquela triagem inicial, remoção de review, remoção de teses, dissertações, todos os trabalhos que não foram avaliados por pares. Depois da triagem, nós temos a elegibilidade, nós temos já uma quantidade menor de trabalhos, porém ainda é grande. Essa elegibilidade nós vamos descartar de acordo com algumas informações, alguns parâmetros que nós indicamos, que nós colocamos no nosso estudo. Isso nós temos que apresentar o que foi feito, como foi feito, o que foi retirado, por que foi retirado. Depois da elegibilidade, nós temos os trabalhos que vão ser avaliados, que são os inclusos. Agora vamos construir aquele fluxograma de informação. Baseado numa primeira pergunta, nós vamos realizar uma busca. E nós podemos utilizar diversas plataformas, como vocês já viram em anos anteriores, por exemplo, a Web of Science, o Scopus, o ScienceDirect, o Google, Google Scholar, o Google Acadêmico, o Word. E nessas plataformas nós podemos utilizar equações de busca para facilitar a nossa pesquisa, tentar restringir essas informações e coletar as informações que nós queremos de forma mais simples, pois se não utilizarmos, nós vamos ter uma grande quantidade de documento para ser avaliado. Então, o ponto crucial e mais importante de uma meta-análise é a equação de busca. E isso é de suma importância que vocês aprendam e saibam utilizar, saibam onde buscar e como buscar. É muito importante. Como exemplo, peguei um trabalho aqui que ele já fez um estudo similar e nós vamos avaliar como é que ele construiu esse fluxograma de informação. Aqui, primeiro ele identificou, ele fez, se vocês forem ver, fez estudo em 3 bases de dados, a Scopus, o ScienceDirect e o Google. E obteve uma quantidade de 1.253 documentos sobre a temática, procurando por título, abstract e keywords. Isso é uma quantidade grande de informações que devem ser avaliadas numa meta-análise e podem ter com certeza informações duplicadas, porque foram utilizadas
informações de base de dados diferentes. Então, nós temos que filtrar, começar a filtrar. A primeira parte da filtragem é a nossa triagem, é o screening. E essa técnica busca evitar o aparecimento de trabalhos que não são interessantes em um estudo de meta-análise, pois podem não ter uma avaliação adequada, não pode ter passado por revisores, ou até mesmo são trabalhos de revisão que utilizam outros trabalhos já publicados. Existem também materiais editoriais que apresentam DOIs sobre um determinado tema, então pode aparecer nessa busca. Artigos de opinião, trabalhos de congresso que não são avaliados por pares, capítulos de livros similares aos artigos de revisão, tem citações, utilizam de trabalhos já publicados na literatura. Então essa primeira filtragem é super simples, rápida, vocês fazem naquela aba lateral à esquerda, onde tem todos os filtros. Aqui nesse trabalho, daqueles 1.500, 1.252 trabalhos, ele excluiu 783, só de trabalhos duplicados, trabalhos em congresso, capítulo de livro, artigo editorial e literatura cinza, que seriam teses, dissertações, tudo aquilo, relatórios, tudo aquilo que não é avaliado por pares. Agora vem a etapa de elegibilidade. Essa etapa é um pouco tem que tomar um pouco de cuidado nessa etapa, porque ela é bem crucial nos resultados de meta-análise também, além da busca. É aqui que vocês vão colocar os critérios. Vocês vão colocar os critérios de exclusão nessa etapa. E uma das estratégias para isso é, a partir da sua pergunta, avaliar quais vão ser os critérios para serem quais os critérios de exclusão. E além disso, destacar graficamente como vão ser esses critérios. E isso facilita muito no estudo, na separação dessas informações. Como exemplo, destaquei três exemplos. O primeiro, eu quero agregar estudos de 1992 a 2023, pois nessa faixa foi quando começou a ter as principais políticas públicas, o crescente das políticas públicas voltadas ao clima, ao solo, à sustentabilidade. Outro exemplo seria estudo de utilização de gestão neural para a produção de ácidos orgânicos. Eu não quero estudos que envolvam a produção de metano e hidrogênio, não. Eu quero estudos que envolvam ácidos orgânicos. Então, todos aqueles que tiver metano, hidrogênio, eu vou remover. Dados primários de pesquisas de impacto de soja transgênica nas safras, no uso de pesticidas e nos lucros dos agricultores. Nesse trabalho, ele separou em 3 exclusões. Por exemplo, a primeira, ele fez uma leitura do abstract, do resumo, e observou a existência de reviews e trabalhos já de meta-análise. Então, ele excluiu. A segunda exclusão foi, ele leu o abstract, leu o corpo geral do trabalho de forma rápida e observou que não existia trabalhos com informações falta de informações num determinado tema que ele estava estudando. Então, ele removeu mais uma quantidade de trabalho. Ele deu uma outra lida, dessa vez apenas no trabalho completo, novamente de forma rápida, e observou que existiam ainda trabalhos que poderiam ser removidos. Ao fim, ele obteve 89 artigos, 89 trabalhos. E essa é a etapa mais complicada, porque vai ser necessário baixar todos esses trabalhos, ou ver online, e lê-los. Lê-los por completo para tirar as informações necessárias e avaliar se todos esses estudos realmente estão com metodologia adequada para a realização do estudo. Então, depois da leitura, foi visto que ainda 15 trabalhos poderiam ser removidos, ficando 74. E esses 74 trabalhos serão utilizados na meta-análise.
Aqui eu listo algumas equações, as principais que vocês vão encontrar em trabalhos de meta-análise, que são a razão de resposta, a variação da razão de resposta, o fator de ponderação e o erro padrão de razão de resposta. A primeira equação, razão de resposta, ela compara os efeitos de diferentes grupos ou condições que vocês estão avaliando. Ela indica o quão bem uma intervenção funciona em comparação com a alternativa. A segunda, variação da razão da resposta, ela identifica a dispersão ou variabilidade das estimativas da razão de resposta entre estudos incluídos na análise. Na verdade, ela indica o quão consistente ou heterogêneo os resultados dos estudos individuais estão em relação à razão de resposta. Ela é muito importante para entender a confiabilidade e a consistência dos estudos. Um exemplo é, se formos avaliar diferentes métodos de irrigação para diferentes culturas, suponhamos que temos X números de métodos de irrigação. A variação dessa razão de resposta daria uma medida de consistência desses resultados. Se a variação for baixa, dessa variância, dessa dispersão, quer dizer que os dados são consistentes. Se a variação for alta, existe uma heterogeneidade. Aí a heterogeneidade pode ser de caráter do processo em si ou de viés, pode acontecer de viés. Temos o fator de ponderação, que representa o grau de confiabilidade de cada estudo na contribuição para a estimativa global da razão de resposta. Ela é basicamente um peso do estudo em relação ao resultado da meta-análise final. E temos o erro padrão da razão de resposta, que ela quantifica a incerteza ou a variação na estimativa da razão de resposta devido à amostragem aleatória dos estudos incluídos na análise, ou seja, ela indica o quanto a estimativa da razão de resposta pode variar se os mesmos estudos fossem repetidos várias vezes devido à variação natural dos resultados. E abaixo nós temos as equações que já são conhecidas, a de variância e a de incerteza. Normalmente vocês não vão realizar a meta-análise na mão, então existem alguns softwares, alguns pacotes que podem ser utilizados para realizar o estudo de meta-análise. Aqui eu apresento 4 deles, 3 pacotes na verdade, são 2 do R e 1 do Python, e 2 softwares. O R não só tem esses 2 pacotes, tem mais pacotes, porém os principais e muito utilizados na literatura são o Meta e o Metaphor. No Python vocês podem encontrar o PyMeta e como softwares nós temos o Metwin, que é um software, um open source, um software aberto que pode ser utilizado, e temos um exemplo aqui, o Stata, que é um exemplo que eu trouxe de softwares pagos, que possivelmente vocês não vão encontrar na literatura porque esses softwares são demasiadamente caros. Mas o R, o Meta, o Metaphor, o PyMeta e o Metwin são ferramentas robustas, estão sempre em atualização, existem diferentes outros pacotes que podem ser utilizados. Aqui eu mostro um pouco da evolução para mostrar o quão importante está sendo a meta-análise. Esse daqui é uma curva de diferentes pacotes de R, só para o R. Aí nós temos o Meta, o R-Meta, que foi o primeiro, Meta, o Metaphor, e entre outros. E cada pontinho desse é um pacote. É um pacote que foi desenvolvido por algum pesquisador que está aberto para ser utilizado. E vocês podem observar que tem praticamente um crescimento exponencial, ou seja, a meta-análise está evoluindo muito, 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 e é muito importante vocês conhecerem e utilizarem isso
na vida acadêmica ou até industrial, auxilia muito nas atividades. Como saber se o estudo de meta-análise está correto? Beleza, nós fizemos a busca, nós fizemos a triagem, o screening, nós fizemos a legibilidade, nós obtivemos todos os dados, extraímos dados, lemos os artigos, fizemos os gráficos de meta-análise. Tá, mas como saber se esse estudo está correto? Para saber se o estudo realizado em meta-análise está correto, existem dois métodos que podem ser utilizados para identificar se existe viés ou heterogeneidade dos dados. Eles são o funil plot e o teste de Eiger. O funil plot nada mais é que você observar a simetria de um triângulo, um funil invertido, onde o seu centro, essa linha vertical central, está posicionada no valor médio dos resultados. Se esse comportamento não estiver simétrico, por exemplo, nessa primeira imagem, ele está um pouco deslocada para a esquerda, pode ser que exista algum viés nos dados de meta-análise extraídos. Se ele tiver um padrão simétrico, como mostra a imagem abaixo, ele possivelmente está um estudo correto. Essa linha vertical central significa o valor médio e as linhas inclinadas laterais são a incerteza. Quando os valores, esses pontos experimentais, estão muito acima, isso significa que nesse estudo existem muitos dados. Quanto mais dados, menor o erro, que é esse eixo vertical. Quanto menor a quantidade de dados, maior a dispersão, maior esse erro. Então ele fica um pouco mais abaixo. Porém, como essa é uma técnica visual, não é tão simples de identificar essa simetria. Então existe o teste de Eiger, que nada mais é que dá valor a essa imagem e ele faz uma relação linear dos dados entre o peso e a razão de resposta. E ele utiliza o p-valor, o valor de p estatístico, como parâmetro para identificar se existe simetria ou assimetria. Se o valor de p for maior que 0,5, no caso de 95% de certeza, então esse plot é simétrico. Se no caso contrário, ele é assimétrico. Agora, como seria a aparência dos resultados, uma vez que esses testes anteriores não são os resultados? Vocês usam os testes anteriores para identificar se existe algum viés, se há algum possível erro ou heterogeneidade dos dados. Agora nós vamos ver como é a aparência dos resultados. Os resultados de meta-análise geralmente vai ter essa cara, é um pouco estranho. No eixo vertical, onde tem cada linha, cada uma dessas linhas, é um estudo ou um grupo de estudo. O ponto significa o valor médio encontrado naquele estudo. O ponto, no caso, é esse quadrado. Quanto maior o quadrado, maior é o peso do estudo, maior é a relevância, maior é a quantidade de dados naquele estudo que foram avaliados. O tamanho dessa linha, essa linha indica o erro, a incerteza, na verdade, a incerteza dos dados do estudo. Ou seja, os dados reportados eles vão estar mais ou menos naquela faixa. E vocês podem notar que, normalmente, quanto menor esse quadrado, ou seja, menor a quantidade de estudos, maior é essa incerteza. E quanto maior é o quadrado, ou seja, quanto mais dados tem nesse estudo, menor é essa incerteza.
essa linha central, onde tem 1, pode ser 1 ou 0, ela indica o ponto onde não tem nenhum efeito, não houve nenhum efeito. Tanto faz eu realizar tal procedimento, um procedimento como o outro. Ou seja, essa linha, esse estudo e esse estudo não teve nenhuma variação significativa visualmente. Esse também que toca, os valores, tudo que toca, também não teve variação significativa, embora todos eles estejam sendo deslocados para a esquerda. Se tocou na linha, não teve variação significativa. Os dois procedimentos são iguais. O resultado da meta-análise, na realidade, é esse losango. Alguns estudos colocam, às vezes outros não colocam, só avaliam essa dispersão dos dados, mas o resultado real é esse losango. Esse losango ele indica o valor médio entre todos esses resultados, considerando os pesos, todos os parâmetros, e indica o real procedimento que deve ser realizado. O tamanho dele é a quantidade de informações, as pontas é a incerteza e essa linha tracejada é o seu valor médio. Normalmente vocês vão encontrar dessa forma, pode estar diferente também. Como exemplo, eu trouxe um trabalho aqui de como o efeito da temperatura nas propriedades do biochar. E se vocês forem ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 plots mostrando os estudos, as faixas de estudos. No caso, não é a faixa de estudo aqui, é a faixa, os grupos que ele utilizou e os resultados da meta-análise. Vocês podem ver que praticamente todos os pontos aqui, todos os losangos, eles tocam nessa linha central. Isso indica que nenhum dos procedimentos, nenhum dos subgrupos, ele tem diferença significativa, ou seja, tanto faz eu utilizar, por exemplo, a primeira aqui, tanto faz eu utilizar para a produção de biochar 450 graus, entre 450 ou 550 graus, ou maior 550, tanto faz. Isso é o que indica. Isso é o que o resultado da meta-análise indica. Também pode apresentar, muitos estudos não vão apresentar esse losango, pode apresentar de outra forma. Por exemplo, esse estudo aqui de dados das propriedades do biochar e as implicações dele na qualidade do ar, no solo e na água aqui no Brasil, vocês podem ver que não existe mais o losango. O losango não existe mais. Nós temos apenas as variações. E nessas variações vocês podem ver que fica claro de observar os diferentes grupos, por exemplo, avaliando o biochar em relação ao pH. Ele tem efeito positivo. Ele está para o lado direito e está aumentando positivamente. A disponibilidade de potássio, a disponibilidade de fósforo, ele está bem alto. Ele está muito positivo no solo, no ar. Porém, vocês podem ver o efeito negativo aqui, ó, na quantidade de chumbo, de cádmio, de zinco. Possivelmente houve o biochar ele absorveu esse material, ou seja, reduziu a quantidade dele no solo. Então dessa forma fica bem fácil de você interpretar as informações, é bem visual. Vocês conseguem separar os grupos, esses valores são a quantidade de trabalhos e estudos que estão dentro desse grupo. Vocês podem até ver que estudos pequenos, como esse de potássio, tem 79, ele tem uma faixa maior. Em alguns casos podem ter valores iguais, mas na maioria dos casos vão ter valores uma faixa, uma incerteza maior, na verdade.
enquanto estudos com muitos dados vão ter uma incerteza menor, vai ter um menor erro, uma menor dispersão de dados. Agora vamos ver um estudo prático de um trabalho que eu peguei na literatura para avaliarmos como é a cara de um estudo de meta-análise. Aqui eu trago um trabalho que foi publicado na Science of the Total Environment e ele busca tentar entender qual o potencial da aplicação do biochar e da palha na produtividade de culturas, no sequestro de carbono e na capacidade dessa atividade de causar potencial aquecimento global. Então, ele traz as seguintes perguntas no estudo. Qual é o efeito da adição do biochar no solo, uma vez que existe um consenso atual que o biochar tem um enorme potencial de sequestro de carbono e melhora de qualidade do solo. Assim, a ideia é agregar informações de diversos estudos para realmente avaliar esse efeito de adição de biochar no solo. Também outra pergunta é: a matéria orgânica realmente tem potencial fixação de carbono no solo? Uma vez que uma das práticas é utilizar essa palha residual voltar para o solo como matéria orgânica para o cultivo, para outras culturas ou para a mesma cultura. Ele também destaca um outro objetivo é identificar quais são os fatores críticos dessas atividades e qual o potencial de aquecimento global dessas atividades. Para isso, ele fez uma busca. Ele iniciou com a busca. E a busca que ele fez foi: ele usou o Web of Science, o Google Academic e uma base de dados chinesa, a China Knowledge Network, uma base de dados chinesa. Ou seja, ele não utilizou apenas trabalho em inglês, possivelmente ele utilizou trabalhos em chinês também, uma vez que esse trabalho ele tinha um foco no estudo da China. E ele avaliou todos esse banco de dados, encontrando dados de produtividade, dados de estocagem de carbono, dados de emissões de gases de efeito estufa, isso voltado para a China. Com isso, vocês podem ver que vocês não estão apenas restritos ao Web of Science, a Scopus, o Science Direct, o acadêmico, uma vez que, dependendo do estudo, podem ser que existam estudos potenciais que não estão publicados, por exemplo, em inglês, podem estar em português, ou podem ter trabalhos, teses de doutorado que estejam com metodologia bem descrita e dados adequados, dados apresentados de formas adequadas, que vocês podem utilizar também. Assim, outras plataformas como a Periódicos da CAPES e a Oasis BR podem também ser utilizadas, contanto que você seja descrito que vai ser utilizada essa base de dados tal como esse artigo fez. Ele utilizou uma base de dados chinesa, então ele destacou: estamos utilizando essa base de dados. E a equação de busca, se vocês forem observar, é similar à que estamos avaliando. E ele separa muito bem. Por exemplo, cada espaço desse identifica um grupo. Por exemplo, aqui, matéria orgânica no solo, carbono orgânico no solo, estocagem de carbono. Isso envolvendo aquela pergunta do potencial do sequestro de carbono. Gases de efeito estufa, metano, NO2, potencial de aquecimento global. Inorganic fertilizer, tipo palha ou biochar, ou seja, potencial de aplicação desses materiais ao solo. Como triagem e elegibilidade, ele separa em três critérios. O primeiro critério ele deixa bem claro que ele utiliza apenas estudos realizados ou conduzidos em campo, em uma área. Ele exclui testes internos e testes realizados em pequenas escalas para minimizar os efeitos humanos. O segundo teste,
ele procura trabalhos que incluam um tratamento com controle, com um grupo de controle utilizando aplicação de fertilizante inorgânico e um outro tratamento com a utilização de materiais orgânicos, como a palha ou o biochar, em um mesmo ambiente, sob condições meio ambiente, mesmo tratamento, mesmo ambiente, e que esses estudos tenham sido no mínimo realizados por uma triplicata. E por fim, ele separa dados coletados em condições espaço-temporais. Um detalhe aqui é que vocês podem pensar que nem todos os trabalhos vão ser apresentados da mesma forma. Então, podem ter trabalhos que os resultados vão ser em gráficos, tem trabalhos que podem ser em tabelas. Então, aqui ele usou um software para retirar os dados que forem gráficos, forem visuais. Como resultado dessa triagem, ele obteve para rendimento na cultura em torno de 200 resultados, não são 200 trabalhos, são 200 dados obtidos de trabalho, são o tamanho da amostragem. Para a capacidade de estoque de carbono, ele encontrou em torno de 50, 30, 77. E para potencial de aquecimento global, ele encontrou em torno de 200 amostras. E aqui já dá para ver de cara alguns resultados, ó, o tamanho da amostra. Aqui de cara tem um valor negativo, potencial de aquecimento global, que deu negativo. Ou seja, aqui já de cara nessa tabela nós conseguimos identificar que o potencial de aquecimento global do biochar é negativo. Então, aqui ele já responde uma das perguntas sem nem apresentar os resultados gráficos. Como já é de se imaginar, nem todos os dados vão estar de cara para ser avaliado. Então, justamente essa parte de leitura e coleta dos dados é um pouco complicada, um pouco trabalhosa, porque em algumas situações vai ser necessário realizar ou conversão de unidades ou usar dados estimados baseado em alguns dados experimentais já obtidos, que foi o caso desse trabalho. Por exemplo, quando só tinha esse dado de quantidade de estoque de matéria orgânica, ele usou essa equação empírica para determinar a quantidade de carbono estocado. Aqui embaixo ele utilizou esse dado quando não tivesse disponível, se não tivesse disponível a densidade do solo, ele utilizou essa equação teórica. Para dados de quantidade de carbono estocado no solo em 20 centímetros de profundidade, ele utilizou essa expressão. Então, ele teve que tratar ainda os dados para poder expor seus resultados, poder tratar ele na meta-análise e expor seus resultados de forma mais clara. E aqui são as equações estatísticas que ele utilizou. Claro, ele não calculou isso na mão, mas ele expõe quais foram os cálculos realizados. E podem ver que todos são aqueles que eu apresentei anteriormente. Apenas esse que é diferente, que ao invés de nos gráficos ele trabalhar com essa razão, essa expressão, a razão de resposta, ele converte isso em valor. Ele converte isso apenas na razão e vê a porcentagem desse efeito. Como já tinha descrito, ele não calculou na mão, usando aquelas equações, ele utilizou o R e utilizou o pacote meta para realizar a meta-análise e o pacote Random Forest para produzir os gráficos que ele obteve. E esta é a cara final dos resultados que ele obteve da meta-análise. Esse MET é a média anual de temperatura, o MAP é a média anual de precipitação, e é possível observar claramente, interpretar de forma muito simples o que está acontecendo nesses gráficos. Por exemplo, no rendimento
no rendimento da cultura, é possível observar que existe uma grande variação entre a utilização da palha e do biochar. Porém, o biochar sempre tem um resultado bem positivo, embora comparando todos eles, em algumas situações, não tem tanta diferença significativa. A partir dessas duas tabelas aqui, esses dois gráficos, nós conseguimos ver uma grande diferença. Por exemplo, esse gráfico é de estoque de carbono. É possível observar que praticamente todas, menos nessa condição, mas todas as condições, o biochar tem um efeito muito positivo no estoque de carbono em relação à palha. E com relação ao potencial de aquecimento global, é possível notar que praticamente em todas as condições, menos nessa e nessa, que não teve uma variação significativa em relação ao eixo central, como dito anteriormente, que se essa linha da incerteza atinge esse ponto central, não existiu nenhuma variação significativa, porém ele está deslocado mais para a esquerda. É possível notar que existe um grande potencial para redução dos efeitos de aquecimento global, diferente da adição de palha, que tem um efeito positivo. Isso se for pensar, um pouco esperado, uma vez que o biochar é uma estrutura de carbono estabilizada, que tem uma composição de carbono em torno de 70%, 80%, dependendo de como foi produzido. Então ele tem uma estabilidade muito grande em relação à sua decomposição. Ele praticamente dura anos para se decompor. Enquanto a palha, um material orgânico, ele vai se decompor com o tempo. Então vai ter emissões de gases de efeito estufa, como metano, durante a sua decomposição. Então ele tem um potencial muito maior de potencial de aquecimento global. Do mesmo modo do estoque de carbono, como ele precisa degradar, micro-organismos vão consumir, vão emitir carbono, vai se decompor, ele tem um potencial de estocagem de carbono muito menor comparado ao biochar, que já é praticamente todo carbono. Então, as perguntas que ele quis responder, ele obteve. O biochar realmente tem potencial para estoque de carbono? Pelos dados? Sim. Ele tem potencial de redução do aquecimento global ou mitigar o efeito do aquecimento global? Pelos dados? Sim. Existe alguma diferença de produtividade entre utilizar a palha ou o biochar? Visivelmente, estatisticamente, não existe tanta diferença, porém, o biochar apresenta pontos mais positivos em relação à utilização da palha. Então, como conclusão, posso dizer que o biochar tem um grande potencial aí para a aplicação no solo. E como exercício final para vocês fazerem, eu vou deixar aqui para vocês apresentarem um fluxo de informação para um futuro estudo teórico de meta-análise, como se você estivesse fazendo um estudo. E aqui eu já dou a equação de busca, porque se eu pedir para vocês definirem a equação de busca, pode ser que vocês vão encontrar muita informação e vai ficar muito complicado de fazer esse fluxo de informação. Então eu já fiz uma equação de busca que ela tem mais ou menos no total 100 referências, somando tudo. Entre a plataforma, eu pesquisei na plataforma no Scopus, Science Direct e na Web of Science. Ele dá mais ou menos nessa faixa, todos eles dão valores um pouco diferentes, porque são plataformas diferentes, mas estão na mesma faixa. Então não vai ser uma carga muito grande de informação. Então o que eu deixo aqui é o seguinte: a gente tem uma pergunta. Qual o potencial de estocagem e sequestro de carbono no Brasil? Vocês vão utilizar essa equação de busca
vão selecionar qual a plataforma que vocês querem utilizar, se é a SciDirect, se é o Scopus, se é o Web of Science. Só usem um, por favor, porque se vocês usarem mais de um, vai ocorrer um problema de duplicar trabalhos, então vocês vão ter mais trabalho ainda. Só usem uma plataforma. Descrevam qual foi a plataforma que vocês utilizaram. Coloque a equação de busca e coloque os critérios de exclusão necessários para que a gente consiga realizar uma meta-análise para responder essa pergunta. Vocês vão selecionar os seus critérios e escrever os seus critérios, definir os seus critérios. Por que foi retirado tal trabalho? Tais trabalhos, por exemplo. E com isso a gente finaliza essa aula. Vocês ficam com esse exercício para brincar. E não entrem na parte estatística. Só façam até encontrar o número de trabalhos mínimos necessários que fossem interessantes para realizar um estudo de meta-análise.